Obrigado, irmão Matias, pelo convite. Que Deus seja louvado, né? Porque é um instrumento na mão dele que não temos merecimento nenhum, mas Deus está no comando, né? Ele sempre olha. O pão, antes de eu trazer para a igreja, já chegou no meu coração. E a gente tem esse privilégio de, quando eu receber a palavra, né? De poder se alimentar um pouco antes. Isso é verdade. Posso pôr aqui a Bíblia? Pode. Tem um livrinho aqui, não sei se está marcado aqui. Ah, isso é nada. Não, tá melhor. Fica tortinho. Aberta a Bíblia aqui. A palavra de Deus está aberta. Daqui a pouco nós vamos se alimentar. Mas eu queria aqui. O irmão Adão estava aqui, subiu. Ele vai lá para cima fazer o acerto dos discos. Ah, então deixa ele lá. Então, Ele eu já queria falar do jeito que a gente se conheceu com ele, né? Ah, Mas foi muito legal. A gente já via o irmão por aí, mas um dia eu tinha acabado de chegar de Paranaguá e era assim já quase noite, né? E eu tinha trazido um peixe da de Paranaguá. Tinha feito aquele peixe, eu a família comer, e o irmão de repente bateu no portão. E foi um jeito gostoso de conhecer o irmão e ter mais intimidade com ele, porque ele participou daquele peixe também. Eu estou lembrando do irmão Adão, eu lembro de Jesus lá quando eu estava fazendo o peixe, e o pessoal pescando, eu estava lá na... A gente vê assim, desde dali começou a crescer essa amizade, né? A gente está aqui para confirmar, né? Mas nós comemos por aí, que pega amizade com alguns irmãos, né? O Reginaldo também de uma forma diferente também. O Reginaldo também trabalha com venda na rua, né? É Reginaldo, né? Edivaldo, né? A amizade é tão grande. Mas o Edivaldo a gente se conhece, a gente se encontra às vezes por aí na rua, então é outro tipo também de irmandade, né? A gente trabalha com venda. O Matias através do Joel, né? Muito amigo lá do Wilson, e o Matias é parente. A gente se conheceu. E é bom a gente estar aqui porque a gente se sente que está em casa, na família, nossa família. Eu, antes de vir para a igreja de dentista, isso há muito tempo atrás, 40 anos, antes de eu vir para a igreja, eu frequentava uma outra denominação que o pessoal não sabia o que eu fazia. E hoje a gente tem essa certeza, quando eu chego aqui, a gente é irmão mesmo, porque a gente sabe o que o outro faz. A gente participa junto, a gente vive junto, e é irmãos mesmo de verdade, não é aquela coisa que um sabe, um faz uma coisa, outro faz outra, tem vergonha de se encontrar, e às vezes tem até vergonha de ser cristão, como disse a irmã ali, né? Então que Deus possa ser louvado através da nossa vida, não só aqui na igreja, mas também lá fora, no mundo lá que é o mais importante. Aqui a gente vem de perto, gravar, mas a gente, durante a semana, a gente está com a sacolinha nas costas aí, e alguns acham o velhinho da sacola. A gente passa por aí e tem testemunhado, e alguns já se aproximaram de Deus através do nosso testemunho, pela misericórdia de Deus, né? Deus seja louvado. Mas eu queria aqui, o pão que eu vou repartir para os irmãos, eu queria, primeiro, antes de a gente abrir a palavra, mas antes de ler ela, orar e pedir a presença do Espírito Santo. Pai amado, sabemos que o Teu Espírito está aqui. Sabemos que o Espírito de Deus está no comando de todas as dificuldades da Tua igreja. Agora há pouco foi relatado sobre as dificuldades que os irmãos têm com a manutenção desta igreja. Mas sabemos que temos um Deus do céu que se preocupa com todos os detalhes de nossas situações e não está indiferente a essa situação também. Pedimos tua bênção sobre os irmãos, que possam ser derramados bênçãos sem medida para que possam ter mais sustento aqui na igreja. Abençoa também a mensagem desta manhã, que o Espírito Santo possa me ungir, que eu possa falar, que a minha palavra sabemos que vai chegar até os ouvidos dos nossos irmãos. Mas sabemos também que a voz do Espírito quer alcançar nem disso, quer alcançar nosso coração, Pai, que haja transformação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tenho duas histórias aqui para contar. Duas histórias. Uma história é
tem um final triste e tem uma história de um final feliz. Eu não vou perguntar para os irmãos, eu já tenho ideia do que eu vou passar, mas qual é a preferência que os irmãos têm? Os irmãos, quando alguém vai contar uma história pergunto para os irmãos, se quer a parte boa ou a parte ruim no final? O que os irmãos preferem? Os irmãos preferem a parte boa ou a parte ruim? Vai ter boa por último. A parte boa por último, né? É o que eu imaginei que os irmãos iam falar. Se eu for perguntar essa parte boa, tem que ficar meio difícil para mim. Então eu perguntei, então eu vou contar a parte ruim primeiro, a história mais terminal, que termina com uma história assim, não muito agradável, isso. Depois eu conto a parte mais feliz, que é para a gente mais alegre para casa. Aqui, eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Marcos 10, 17 em diante. Essa é uma história conhecida, as duas histórias que eu vou contar hoje para os irmãos, a história é conhecida na Bíblia. Essa aqui fala de um jovem rico, né? Acho que hoje qual que é o mais jovem que está lá para as crianças? É o rapaz do som? Quem que é o mais jovem que hoje? Quem? Talvez seja eu. Como é teu nome? Anderson, Anderson, quantos anos você tem? 33. 33, a idade de Cristo, né? Então essa história é para você, mas eu coloco assim também, ó. Eu quero colocar uma situação jovens para a eternidade todos nós fomos. Para a eternidade, tem algum velho para a eternidade aqui? Eu acho que para a eternidade você já colocou na tua cabeça o que é eternidade? É você não tem fim. Então, para a eternidade, eu estou com 65 anos. Será que como é que vai ser o tempo na eternidade? Mas não vai ter fim. Vai passar os 1000 anos no céu. E vai chegar lá, puxa, eu espero que Jesus venha rápido, nesses 10 anos, se for. Eu chego a 75 anos e Jesus voltou. E eu chegar lá na eternidade, 1075 anos. Puxa. Que benção, né? Enfim. Então, aqui somos todos nós jovens para a eternidade. Até mesmo Adão é jovem para a eternidade. Não Adão na vida dele. Tá? Vamos colocar aqui então essa história do jovem rico, diz assim, ó. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhes: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Para começar aqui, ó, a melhor pergunta que tem na Bíblia é essa. Eu não sei se tem outra pergunta, mas essa pergunta aqui é sensacional. Porque todos nós devemos fazer essa pergunta: o que farei para alcançar essa eternidade? O que posso fazer eu para ter a eternidade? E Jesus aqui vai responder tanto para o jovem como para nós também. Ele faz uma resposta muito simples aqui, aqui. Respondeu Jesus. Primeiro Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus está aqui falando que não existem pessoas boas. Quer dizer, não existe salvação por nós mesmos. Não existe mérito para nós alcançar a salvação. Mas depois ele continua aqui dizendo: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu queria comentar uma coisa. Jesus, ele fala coisas que nós fazemos. Ele não vem aqui para acusar, o acusador é outro. Mas ele coloca situações que quando a gente está honrando ele, fazendo o que é correto, ele começa a falar e glorificar o Pai. Olha, meu filho,
filho obediente, e colocou toda a situação do que o jovem aqui fazia. Mas mais para frente aqui diz assim, ó. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A pergunta é: esse jovem aqui, ele realmente fazia aquilo que agradava a Deus? Ele agradava mesmo a Deus, como ele está colocando aqui, que tudo aquilo que Jesus falou, ele desde a sua juventude ele fazia, correto? Será que ele estava com esse pensamento mesmo? Porque Deus, Jesus fala o que a gente faz. Mas lá no íntimo a gente sabe que está sempre devendo alguma coisa para Deus. Lá no nosso fundo, no nosso coração, uma coisa está faltando. Uma coisa que falta. Essa palavra aqui é muito forte. E a pergunta para nós de hoje é: está faltando a nossa vida ficar um pouco mais melhor espiritualmente? Esse jovem aqui, ele tinha uma dificuldade, porque ele era rico. E mais para frente conta a história que quando ele se retirou, quando eu falei assim, essa parte é triste da Bíblia. Quando a pessoa chega na presença de Deus de uma forma alegre, feliz, porque apresenta para situações boas, para se gabar, para se salvar, e Jesus fala ainda assim para ele: mas alguma coisinha está faltando para você. Esse jovem aqui, o problema que dá para tirar dessa história aqui, que o dinheiro tomava conta da vida dele. Era uma pessoa que amava mais do que ele tinha do que Deus podia dar para ele. Era uma pessoa muito apegada à sua riqueza. Então, quando Deus pediu para ele vender tudo que ele tinha para se entregar 100% para Cristo, esse pedido Deus não fez para Nicodemos, não fez para Abraão, não fez para José da Arimateia. São pessoas ricas na Bíblia. Mas para essa pessoa ele fez, porque ele sabia que a riqueza estava afastando ele do céu. Não é para nós pensarmos hoje, tudo está às vezes na nossa pobreza, quem sabe, rico aqui. Nós não temos rico aqui só em Cristo, tá? Amém, né? Amém. Mas assim, na nossa situação financeira, nós não temos. Mas às vezes, alguma parte da nossa vida espiritual, nós se achamos ricos e às vezes somos miseráveis. O que está acontecendo na nossa vida espiritual, às vezes, está faltando alguma coisa, porque a gente está sendo muito pobre demais nos nossos pensamentos. E às vezes, quando Deus pede algo para a gente fica meio triste, porque é algo que a gente não quer abandonar, é algo que a gente não quer se desfazer. Essa história aqui do jovem traz essa lição aqui para a gente: poder chegar aos pés de Cristo e se entregar por completo, sem nenhuma falha. Quando eu vejo essa história aqui, que ele colocou aquelas, me parece, 6 mandamentos aqui, todos eles disseram: não, isso eu faço desde quando eu era criancinha. Mas pensa bem hoje, se um empresário hoje, no sábado, deixar de lado, por causa da situação financeira, que às vezes faz. A gente vê tanto testemunho de pessoas que abandonam e depois crescem espiritualmente de uma maneira tão bonita dentro da nossa igreja, e alguns que deixam isso de lado e não conseguem amar a Jesus por causa da riqueza. Mas a lição é para nós aqui hoje. O que está faltando? Essa pergunta faz com que eu possa me sentir: puxa vida, eu tenho que estar na presença de Deus.
Não posso, se alguma coisa está faltando. Para esse jovem, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que nós estamos, às vezes, espiritualmente, assim, negando a este mundo que está aí fora, na pobreza e na miséria? O que nós temos que repartir com eles? Eu fico pensando assim, eu sou um cristão que às vezes o meu tempo, e eu me considero, por exemplo, eu me considero uma pessoa mais rica do que o Neymar, no conhecimento da palavra de Deus. Mas às vezes está faltando um pouco eu repartir as minhas horas. Quando eu coloquei aqui na lição, se o cristão tirasse 10% do seu tempo durante a semana, como é que seria o cristianismo hoje na igreja? Por exemplo, estão me entendendo no que eu estou querendo chegar? Se às vezes eu sou um cristão só de boca, dizer que eu faço isso aqui, faço aquilo ali, tudo isso é bom em Jesus, mas uma coisa que falta ainda. Como é que está a nossa visita com nossos parentes? Minha missão com nossos... Não precisa levar o evangelho e sair daqui e lá nos confins da terra, sendo que às vezes eu estou faltando com meus irmãos da minha, até mesmo do meu aconchego lá espiritualmente, meus parentes, meus amigos. Às vezes sábado, a cama se torna um pouco boa demais para mim poder visitar e descansar meu parente. Eu estou falando isso aqui um pouco do Jair, sabe? Colocando aqui para mim. Eu não estou colocando os irmãos, estou colocando assim, uma fraqueza até do Jair. A cama se torna um pouco até melhor do que eu pegar essa noite, a noite, sábado, ontem, estava conversando com a minha esposa e ela disse: nós temos que visitar o fazendeiro, meu cunhado, né? Tem que visitar a Ivonete, que está com a mãe enferma, e contou a história que eu coloquei nesse ponto, é alguma coisa que falta. E às vezes a gente se torna até, a gente pega e sai como esse jovem, fica triste, mas eu sair dessa cama aconchegando, fica ali por outros motivos. Eu estou colocando uma coisa assim que sempre na nossa vida espiritual a gente tem que achar que está faltando uma coisa de fazer. Colocar, foi que esse jovem aqui quando olhou, Jesus, o que Jesus fala para ele? Ele amor, ele nos ama. E ele quer para a nossa vida espiritual coisas melhores. Ontem, igual eu falei para os irmãos que eu estava assistindo a situação de Paulo, uns 10 minutos que tem no YouTube lá, eu olhei e falei para minha esposa: puxa, que cristão Paulo é. Que cristão Paulo é. Preso, mandando carta de motivação para os Efésios e para outros mais, sabendo que daqui a pouco ia perder a cabeça. Então, é situações para a gente ficar pensando nessa parte aqui. E o mais interessante é que essa parte que ele sai triste da presença de Deus. Um jovem bonito, que sabe, muito dinheiro no bolso, mas ao mesmo tempo infeliz. Porque naquele momento, quando Jesus pediu isso para ele, pediu que ele tirasse o Deus da vida dele, que era o dinheiro. E às vezes a gente não consegue fazer isso aí. Eu acho uma das partes mais tristes da Bíblia essa parte aqui. Tem outras também que a gente vai ver. A Bíblia é boa porque ela não esconde as coisas, ela mostra o jeito que ela quer que as coisas são para a gente, nosso exemplo. E aqui, a gente, igual eu falei, não tem rico nenhum aqui, mas aqui vê assim, ó. Porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Para a gente parar para pensar, eu me aproximo com alegria de Jesus. Estou fazendo algo para Ele, mas quando a gente chega e Ele pede para a gente alguma coisa, qual que é a minha resposta para esse pedido de Cristo? Qual que é a minha
resposta. Essa é uma história muito triste, mas eu quero agora falar de uma história mais alegre. Está em Marcos mesmo. Essa história aqui, quem sabe até para nos chamar um pouco mais a atenção do que aconteceu com a primeira. E ela está em Marcos 2, que fala da cura de um paralítico. Cura de um paralítico em Cafarnaum. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito e jazia doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse-lhe ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, e a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Essa história aqui da Bíblia é uma das mais lindas que tem. Primeiramente, esse paralítico, ele é conduzido por quantas pessoas? 4 pessoas. 4 pessoas. Essa história aqui trata também de uma igreja que tinha muitas pessoas e até a porta não dava para entrar. Então chega. Mas esse pessoal, eles tinham tanta fé que resolveram subir por uma escada e colocar no ponto onde estava Jesus e descer. E uma pergunta que faz aqui, deixa eu ver aqui, vou voltar aqui, falar com os irmãos, diz assim: porque Jesus, percebendo a fé, diz assim: aqui Jesus, vendo a fé desses homens, Jesus pegou e fez colocou aqui a pergunta: o que queres que eu te faça? A situação dele era terrível. Ele estava ali no leito. Daí Jesus, ele dá cura a essa pessoa. Dá cura. Mas essa cura que ele recebeu, e antes dele receber a cura, Deus deu o maior de todos os presentes que nós queremos também, que é a salvação. Tem alegria maior do que você saber que recebeu a salvação? Esse jovem aqui, nessa história, nem sei se ele era jovem, como eu falei aqui no começo, para nós, para a eternidade, todo mundo é jovem.
Mas aqui, ele, quando ele recebeu essa cura, ele não precisava de mais nada. Quando a gente recebe a cura do perdão, nós não precisamos de mais nada na nossa vida. Quando eu falei aqui na lição que às vezes você vai visitar uma pessoa que está enferma, que está com câncer, está em fase terminal, e essa pessoa pertence ao reino de Deus, ela não precisa de nada. Ela está em descanso eterno. Ela está recebendo aqui o melhor de tudo que é a salvação. Mas aqui, o que Jesus fez aqui para que aquelas pessoas soubessem quem ele era, se não é por causa dele, mas por causa de vocês, toma teu leite e anda. A história termina de um modo feliz. Antes a gente vê que para trazer uma pessoa para a igreja, precisa de várias pessoas para poder ajudar. A gente tinha 4 missionários. Eu tinha um amigo meu que hoje está na igreja. Era borracheiro lá no Saguaru. Era uma borracharia. Eu passei uma vez lá, falei do amor de Deus para ele, fiz amizade com ele, e essa pessoa detestava ele. Eu digo, quem sabe até possa me pregar aqui. Daí passou um outro amigo meu que hoje está descansando, meu querido Zé Carlos. Falou do amor de Deus para ele. Daí passou o Edu. Daí passou um outro irmão da São Brás que morava perto dele também, porque esse não conhecia muito, então um japonês que também está descansando com Jesus. Passou lá e a gente falava com o Otávio. Ele não gostava de crente. Se chegasse um crente na porta dele, ele tutelava. Mas ele começou a fazer amizade. Ele falou assim, Jair, passou mais um que é da mesma igreja tua. Ele começou, passou outro, passou da mesma igreja tua. Ele passou, não, 3. Daí um dia, ele veio para a igreja, convidei ele, veio, mas ele não se firmava. Eu lembrei dessa história e falei para ele, tá? Preciso de mais um para você ficar na igreja. E graças a Deus apareceu, Deus mandou mais alguém, e levaram esse paralítico do taco para a igreja. Paralítico espiritualmente. Hoje está testemunhando. História da Bíblia que a gente vê no nosso coração. Quem sabe, para nós estarmos aqui, quantas pessoas tiveram que carregar a marca nossa para trazer até os pés de Cristo? É uma história que pode terminar feliz. Quando a gente começar a olhar para a história do jovem rico e essa história do paralítico, todos nós estávamos paralisados um dia. Estava parado na nossa caminhada, não conhecia essa fé que temos hoje, mas um dia Deus trabalhou na nossa vida. A mensagem dessa manhã é para nós que estamos na presença de Cristo. Ou nós saímos tristes como o jovem saiu, ou nós fazemos como as 4 pessoas que ajudaram para olhar atrás das pessoas que estão precisando. Quem faz a história triste ou deixa ela feliz é o coração, é o teu coração também. Você vive o reino de Deus ou você está vivendo o reino deste mundo? E eu vou dizer qual será o final dessa história. Claro que eu quero que essas mãos que Deus me deu possam ser alguma coisa para servir aquele que me trouxe um dia a luz desse reino. Meu irmão vai trazer a mensagem final lá, destino maravilhoso, que nós possamos servir a esse Deus que nós pertencemos. A mensagem dessa manhã é para isso aí, para eles pensar de que Deus eu tenho crido.